Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. E hoje é quinta-feira, então quinta-feira aqui na Jovem Pan é dia de a gente falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, nossa querida doutora já está por aqui, Natália Rezende. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Bem-vinda mais uma vez ao nosso Falando de Saúde. Isso aí. E tem uma notícia boa e tem uma notícia mais ou menos para a gente começar hoje. Vai pela boa, então. A boa é que estamos há poucos dias de começar a primavera. Ah, mais ou menos é que no Brasil, primavera, inverno, verão, já misturou tudo, né? Já. Esses dias mesmo, né? 40 graus na sombra. Agora tava ontem meio frio. Não, e você começa o dia com 15 graus e termina lá no final da tarde com 32, 33. Haja organismo para aguentar. Agora, tem algumas coisas que ainda permanecem, né? Principalmente quando a gente fala da natureza, né? O outono, o inverno, a primavera. As plantinhas ainda meio que respeitam, entre aspas, né? Sim. As estações do ano. E quando a gente fala da primavera, aí a gente já vem, né? A ideia de flores, de verde, né? Da natureza se renovando. Sim, é uma época muito gostosa. E também vem aquelas alergias de primavera. Vem. Sempre tem os efeitos colaterais, né, Natália? Sempre, tudo tem seu lado bom e seu lado não tão bom. Exatamente. Né? Bom, vamos colocar desta forma, né? Isso. Na verdade, agora, Natália, a gente brinca muito, mas o assunto sempre, né, para levar as coisas de uma forma mais leve, mais descontraída. Com certeza. Mas principalmente para quem tem realmente alergias e tem já essa condição ao longo do ano todo, eu imagino que quando chega nesse período da primavera, talvez para algumas pessoas fica até um pouco mais difícil, né? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Natália? É isso mesmo, né? Como que a gente lida para que a parte não tão boa não afete a nossa saúde. Então, como a gente lida com as alergias que podem surgir ou piorar agora nessa fase de primavera, em que o período de polinização das plantas está mais elevado, né? No Brasil, a gente não tem essa época tão marcada como você está colocando, Eloy, tem razão. Diferente da Europa, por exemplo, né? Que some tudo, depois floresce tudo. E né? vem tudo de uma vez, né? E vem tudo de uma vez, né? Lá os carros ficam totalmente cobertos por pólen, né? É, assim, absurdo mesmo em algumas regiões. Mas aqui a gente tem sim esse período agora de crescimento maior da grama, né, das árvores, porque a gente pensa, o senso comum, que o maior pólen causador de alergias vem das flores, né? Aquela ideia da abelhinha indo lá na florzinha. Isso é verdade, mas pólen de flores, ele é mais grosso, pesado. Ele é transportado mais por animais e insetos. Agora, o pólen que realmente é o vilão das alergias é o pólen da grama, do mato, né? E das árvores. Esse é o verdadeiro vilão. Da grama agora, para mim, foi novidade. O da grama é o pior, na Olha verdade. só. E é o que tem mais, né? Para todo lado você acha Exato, grama, né? Então, assim, a gente tem grama no Brasil o tempo todo. Tem períodos que ela floresce mais, menos, né? Fica mais cheia, igual essa época de inverno, ela fica, coitadinha, mais sofrida, seca, né? Mas justamente agora, na primavera, vai começar a ganhar força de novo. E o pólen da grama, tem diversos tipos de grama, né? Sim, sim. Tem umas que causam mais ou menos alergia. Mas a grama comum, ela causa muita alergia nas pessoas. E o pólen dela pode voar por quilômetros, né? Já se fizeram estudos para ver como que o pólen de uma região chegou na outra pelo vento, Olha voando só. mesmo, né? Então, na região do sul do Brasil, que tem as estações um pouco mais marcadas, Sim, sim. a gente tem esse problema um pouco mais característico, mas em todo o Brasil a gente pode ter, né? Então, é interessante a gente pensar que o pólen, ele vai estar colado em nós. E aí tem pessoas que vão reagir a ele, tem pessoas que não vão reagir a ele. Só que ele, com o vento, ele vem e literalmente cola na nossa pele, cola no nosso cabelo, nos nossos olhos. Ele é basicamente microscópico, né? É muito pequenininho as partículas. Você acaba nem percebendo, porque Não percebe, é muito pequeno, né? É minúsculo, né? Por isso que voa tanto, com tanta facilidade, assim, com o vento. Mas para o organismo ele não é tão minúsculo assim, né? Esse é Não. que é o problema, né?
Não, porque o nosso organismo ele consegue detectar partículas de proteína minúsculas, né? O ácaro, por exemplo, que causa muita alergia nas pessoas, é minúsculo. É microscópico praticamente, né? Então, a gente não precisa enxergar algo para saber que ele está ali. É algo até interessante. Às vezes as pessoas não percebem que tem alergia de pólen, porque é difícil mesmo. Porque às vezes moram perto de um terreno, de um campo, de um parque, ou simplesmente, né, São José, Jacareí, tem muita vegetação, por exemplo, né? Falando aqui da nossa região. Sim, e os próprios parques das cidades, né? Às vezes o pessoal pega um final de semana, vai passear no parque, ainda mais na primavera, que a gente tem dias muito bonitos, né? Sim. Já convidam para isso, e aí quando você volta para casa, quais que são os sintomas mais comuns? Começa a espirrar? Porque só de falar de pólen já me deu vontade de espirrar aqui, claro, De está se ao vivo. coçar, né? Eu tenho que me segurar aqui, me controlar. Mas além, o espirro é o primeiro ou tem outros sintomas também? O espirro é muito comum. A ardência de olhos e a coceira dos olhos é muito frequente em quem tem alergia de pólen. É algo bem marcado, né? As pessoas esfregam mesmo os olhos porque o pólen gruda ali nesse local que está aberto, né? Digamos, no nosso corpo. Então, e extremamente sensível, né? Super sensível. Coceira de olho, coceira de nariz, coceira muitas vezes de garganta, aquela coceira de céu da boca que as pessoas, né, ficam até às vezes fazendo um barulhinho para coçar. Espirro, com certeza. Tosse, aquela tosse seca, aquela tosse chata também é super característica. E tentar, né, perceber. Nossa, parece que é durante o dia eu pioro quando abro a janela, por exemplo, de casa, que a gente tem que abrir mesmo. Sim, claro. Mas a alergia de pólen, ela vai um pouquinho no contrassenso, né? Então, a gente sempre fala, abre as janelas para arejar, ventilar. Nessa época de maior polinização, principalmente no período entre 6 e 9 da manhã, a polinização é alta. É quando as plantas soltam bastante pólen. Então, é legal abrir a casa ali depois das 10 da manhã, se possível. Esperar um pouquinho, principalmente para quem tem já, né, esses sintomas de alergia, já tem uma propensão, vamos dizer assim. Com certeza. Então, esperar um pouquinho para abrir. Isso. Olha só. Entre 6 e 9 é o horário que... De uma polinização bem elevada. Está mais suspenso no ar e o pólen, e aí, consequentemente, se você abrir... Vai vir para nossa casa. Entendi. Né? Pensar em lavar as roupas, e é legal quem tem a opção de secar roupa no sol, né? Só que nessa época do ano, e para quem detecta muita alergia, talvez seja melhor secar as roupas dentro de casa. Porque daí não vai receber tanto pólen também do ambiente. Você colocou no varal, consequentemente as roupas vão receber aquele pólen todo. Vai colar. Quando você vestir a roupa... No lençol, principalmente, lençol, né? Na roupa de cama, né? E na roupa de pôr no corpo também, né? Lavar os olhos com produtos específicos. Então, a gente tem lágrimas artificiais, seguras, que a gente pode fazer uma lubrificação e, de certa forma, uma limpeza dos nossos olhos. O nariz, porque o pólen fica colado ali dentro do nariz. E a gente vai remover essas partículas com a lavagem nasal. Também é super importante. É bom porque acaba que o tempo está super seco. É verdade. E lavar o nariz, né, lubrificar os olhos, também acaba sendo algo útil para outras coisas, né? Para essa questão do pólen, mas também para outras questões, né? Principalmente por causa do tempo mais seco, né? Sim. Pessoas que praticam atividade, por exemplo, andam de moto, andam de bicicleta, é sempre legal proteger os olhos com óculos. Já é algo que as pessoas, em geral, fazem pelo sol, né? Mas é super legal também porque cria-se uma barreira contra o pólen. Tá? Passear no parque, levam óculos de sol, né? A criança está brincando ali na grama, é uma criança, né, mais alérgica. A criança tem que brincar na grama, isso é muito importante, faz parte, né? Sim. Esse contato com a natureza. Mas detectando que é uma pessoa mais alérgica, que já foi investigado, detectado, é legal não, por exemplo, brincar na grama e passar a mão no rosto, nos olhos. Ficar atento nisso, né? Ficar atento nisso. Então, assim, tá brincando depois? Lava a mão, porque normalmente é depois que a criança tá, né, não tá mais distraída, brincando. Enquanto tá na brincadeira, nem lembra de nada, né? Vai aí, a hora passar que a mão para, no rosto, suar, daí tem mesmo muito pólen nas mãos, não dá para ver, e vai levar para os olhos, vai levar para o nariz, e isso vai gerar bastante coceira. Né? Tá. Agora, é importante também um outro detalhe nesse lance da coceira, né, Natália? Principalmente nos olhos, que a gente tem
já é meio que hábito, né? Coçou, você já vai e leva a mão lá. Sim. E isso também tem que tomar muito cuidado, porque se você coçar de forma muito intensa e muito frequente, isso pode ter outros efeitos para o seu olho. Então Com precisa, certeza. tipo, segura a onda, usa uma lágrima artificial lá para dar uma aliviada, né? E realmente evita coçar com a mão, porque só piora a situação, Sim. né? Quando a gente coloca assim, o terror de cada especialidade, faz essas brincadeiras que hoje tem no Instagram, coçar os olhos é o terror dos oftalmos, É verdade, né? é verdade. E pode ser muito prejudicial. A gente pode romper vasos, a gente pode descolar mesmo estruturas ali dentro do olho. E o hábito frequente de coçar os olhos, né? Eu lido muito com isso, pela questão da rinite, que está atrelada a outras alergias, pode gerar uma doença muito séria chamada ceratocone, que de forma mais leve de se explicar, é como se a córnea, que é uma camada aqui dos nossos olhos, tivesse mais grossa, espessada, porque a gente fica toda hora coçando e ela inflama, tem que cicatrizar, inflama, cicatriza. E uma hora ela fica mais espessa, e isso pode gerar, inclusive, perda de visão. É verdade. Com necessidade de cirurgia, que às vezes não vai reverter totalmente o quadro. É um quadro bem complicado mesmo. E não ache que vai acontecer, não, mas isso aí é só quando for velho, né? Quando meu filho estiver muito velho, não vai acontecer. Não, esse problema é comum em crianças, adolescentes, né, adultos jovens. Então tem que ficar mais um ponto para ficar atento aí. Sim. Natália, é o seguinte, outro ponto que eu sempre fico atento, eu tenho. Nosso seu trabalho, não tem como, né, Eloy? Nosso Falando de Saúde hoje está terminando, mas se você que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan ficou com qualquer dúvida, né, ou se de repente tem alguma ideia, alguma sugestão para mandar para a gente, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 12997077791, ou então manda direto para a Natália no Instagram, @Natália Rezende Otorrino. A gente sempre lembra, né, que é Natália sem H, Rezende com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino. Manda lá também, a Natália responde. Se for um tema novo, a gente traz aqui para a próxima edição do Falando de Saúde. O importante é você não ficar com dúvida aí. Nosso objetivo é exatamente esse, né, Natália? Esclarecer as dúvidas da turma, né? Exatamente, até porque tem tratamento, né, para alergia de pólens específica, inclusive com vacinas, aquela imunoterapia que dá pra gente pôr o extrato do pólen no frasco e a pessoa vai... Cria essa imunidade. Exatamente. E aí pode brincar na grama na primavera, outono, inverno, verão, que não vai ter problema. Isso Natália, aí, valeu demais. Muito obrigado. Semana que vem estamos esperando você aqui de novo, Estarei tá bom? aqui, com certeza. Só para não fugir à regra, já vou antecipar aquele bom final de semana. Afinal de contas, amanhã é sexta-feira. Amanhã sextou. Valeu, Natália. Abração. Até semana que vem. Tchau, tchau.